Olá a todos, nós somos o grupo 17. Vamos falar um pouco sobre o campo elétrico de um disco uniformemente carregado. Este daqui é o nosso índice. Os componentes são o Júlio, o João e o João Felipe. E todos os componentes ajudaram mutuamente para a resolução dos problemas e apresentação do slide. Carga elétrica. A carga elétrica vai ser uma propriedade fundamental das partículas. Existem dois tipos, as positivas e as negativas. As cargas de mesmo sinal elas vão se repelir e as cargas de sinais opostos elas vão se atrair. O núcleo atômico ele vai ser composto por prótons, que vão ser as partículas de carga positiva, e os nêutrons, que vão ser partículas sem cargas. A carga elétrica ela vai ser conservada e a carga elétrica ela vai ser quantizada. A lei de Coulomb ela foi formulada pelo francês Charles Auguste Coulomb e vai abranger os estudos sobre a força elétrica entre as partículas eletricamente carregadas. Então, ela vem para ajudar a calcular força elétrica entre duas cargas usando a expressão que envolve força, Q1 e Q2, carga, D é a distância, ao quadrado, e K, a constante eletrostática, representada por 9 vezes 10 a 9. O campo elétrico. O campo elétrico ele vai ser uma propriedade do espaço que vai ser representado por um vetor e vai ser gerado por uma carga elétrica chamada de carga-fonte. Essa carga-fonte ela pode ser dada tanto positiva quanto negativa. Quando ela for positiva, as linhas de campo, como representado na imagem do lado mais escuro do slide, ela estará saindo ela está em sentido que sai da carga positiva, então de Q+. Já na carga negativa, essas linhas de campo elas vão estar entrando no Q+, no Qzão. Aqui eu tenho uma representação do Qzão no meio, que é a carga-fonte, e ao redor dele tem o campo elétrico. O sentido da força ela vai depender do produto das cargas Q1 e Q2. E quando a carga de prova é positiva, os vetores força elétrica e o campo elétrico vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, quando a carga de prova Q é negativa, os vetores força elétrica e o campo elétrico têm a mesma sentido, mas as direções são opostas. Essa aqui é a legenda sobre algumas fórmulas que eu falarei agora. Essa fórmula que envolve força, cargas e campo elétrico, ela representa o campo elétrico. E para gravar essa fórmula, tem uma setinha que chama força que entra. Então, se Q maior que zero, força e campo têm o mesmo sentido. Se Q menor que zero, força e campo têm sentidos opostos. E as forças e o campo sempre têm a mesma direção. Já nessa parte de baixo, eu tenho a fórmula da intensidade. A intensidade vai ser diretamente proporcional ao módulo do campo. Então, o valor é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Já nas linhas de campo, você tem uma representação gráfica do campo elétrico no espaço. Está escrito: a linha de campo é sempre tangente à linha de campo. A densidade de linhas é proporcional à intensidade do campo. E as linhas de campo não se cruzam, pois um campo elétrico é único em um ponto. Então, aqui está aquela representação que eu falei. Vale lembrar também que quanto mais próximo de Qzão estiver da carga-fonte, estiver uma partícula carregada, maior a intensidade, e quanto mais distante, menor a intensidade. E aqui dá para a gente perceber que elas não se cruzam. Por quê? Ela terá uma única direção e um único sentido. Então, na mesma linha de campo, não tem como eu ter duas direções diferentes. Será apenas o mesmo sentido e a mesma direção em qualquer linha de campo. Tá? A carga pontual, ela já é simplesmente dada pela lei de Coulomb, e uma carga pontual vai configurar o monopólio elétrico. Vamos usar essa situação para ajudar depois com o problema do disco. Queremos calcular o campo em um ponto P a uma distância do centro de um anel carregado uniformemente. Pegamos um pedaço infinitesimal ds deste anel e sua parte na carga total fará uma parte do campo total. Por superposição, somamos todos esses pedaços infinitesimais e pela simetria do anel percebemos que as componentes do campo perpendiculares ao eixo se anulam. Então, temos apenas as componentes na direção do eixo central. Na equação 1, chegamos ao elemento infinitesimal do campo, que se parece com o campo de uma carga pontual. E para o campo total, aplicamos a integral em todo o comprimento, que vai de 0 a 2π vezes o raio. Então, tratamos a distribuição contínua, que é o anel, como soma de elementos infinitesimais contabilizados como cargas pontuais. Agora temos o problema do campo elétrico em um disco carregado uniformemente. Um disco de raio R possui uma carga superficial uniforme, sigma, de modo que a carga total do disco é
Q é igual a πr2σ. Qual é o campo elétrico E, direção e magnitude, num ponto P no eixo do disco, a uma distância Z do seu centro? Mostre que a expressão do campo elétrico tende a um resultado conhecido no limite Z muito maior do que R. Qual é a expressão do campo elétrico em termos de sigma para o limite Z muito menor do que R? Para resolvermos o problema, a princípio, vale ressaltar que o campo elétrico produzido por um disco funciona de maneira análoga ao produzido por um anel. Por isso, subdividimos o disco em diversos anéis de raio R e espessura infinitesimal dr. Fazendo isso por todo o disco, calculamos o campo elétrico infinitesimal produzido por cada carga infinitesimal ao longo de toda a área do disco, em função de qualquer distância z, chegando no resultado que representa a expressão do campo elétrico produzido por um disco de raio R em função de uma distância z. Após o cálculo da expressão, tomamos o limite quando z é muito maior do que R e, através de manipulações matemáticas, chegamos à conclusão de que o campo elétrico produzido por um disco a uma distância muito maior do que o seu raio é nulo. Em seguida, analisamos o que acontece quando Z é muito menor do que R. E, através das contas, concluímos que quando o campo elétrico produzido por um disco a uma distância muito menor do que o seu raio, o disco comporta-se como um plano, trazendo um resultado análogo a esse sistema, sigma sobre 2ε0. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre campo elétrico e o campo de um disco uniformemente carregado. Espero que gostem. Um abraço a todos. Muito obrigado.